Fala pessoal, aqui é o professor Davidson Santana e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e clique no sino para ativar as notificações. E continuando aqui o nosso estudo de geometria analítica, e nesta aula nós vamos falar sobre o coeficiente angular da reta. E o objetivo desta aula é que ao final dela você saiba definir o que é o coeficiente angular da reta, bem como saber determinar o valor do coeficiente angular desta reta, tá? Inicialmente vamos ver aqui um conceito importante, que é o conceito de inclinação ou declividade. E aí a inclinação nada mais é do que o ângulo, tá certo? Que a reta ela vai formar aí com o eixo das abscissas, tá certo? Então, a inclinação é um ângulo formado pela reta e pelo eixo das abscissas, que é o eixo x. Então, aqui o eixo y e aqui o eixo x. E aí nós temos algumas possibilidades aqui de inclinação da reta. Então, por exemplo, eu posso ter essa possibilidade aqui. Também posso ter esta outra possibilidade. Temos esta terceira aqui. E temos essa quarta e última possibilidade. Vamos passar por cada uma delas aqui, tá? Então, na nossa primeira situação aqui, ó, a inclinação da reta, ela é esse ângulo aqui. Inclinação é esse ângulo aqui, θ, tá certo? Formado pelo eixo x e pela reta que está traçada em vermelho. E aí, se você observar bem, nessa configuração aqui, esse ângulo de inclinação ele é um ângulo agudo, ou seja, ele é maior do que 0 grau e menor do que 90 graus. Já nessa segunda situação aqui, vou traçar aqui x e y. Nessa segunda situação, o ângulo θ ele é justamente um ângulo reto, tá? θ aqui vale 90 graus, tá? E aí nós temos aqui o que a gente chama de reta vertical. Então deixa eu anotar aqui, ó. Essa reta aqui é uma reta vertical. Passando aqui para a nossa terceira situação, o ângulo θ aqui agora é o ângulo formado pelo eixo x e pela reta, né? A sua inclinação é um valor que é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Se você não conseguiu perceber que esse ângulo é maior do que 90 e menor do que 180, perceba o seguinte: o ângulo de 90 graus ele é esse ângulo perpendicular aqui. Então ele vai, deixa eu traçar aqui direitinho. O ângulo de 90 graus ele vai daqui do eixo x até essa reta vertical. Então aqui seria 90 graus. Só que perceba que a inclinação da reta é maior do que os 90 graus. Ultrapassa a reta laranja traçada aqui. Então é maior do que 90 e menor do que 180 graus. Não é 180 graus, porque 180 graus é essa quarta situação aqui. O θ ele corresponde aqui a um ângulo de 180 graus, que é uma reta que ela é paralela ao eixo do x
E nesse caso, a gente diz que essa reta é uma reta horizontal. Então, essa reta aqui, ela é horizontal, tá? Massa. Já compreendemos aqui o que vem a ser a inclinação da reta, que é o ângulo formado entre a reta e o eixo do x, tá certo? Sempre no sentido anti-horário. E agora é chegado o momento de nós vermos realmente a definição, que é o ponto alto da nossa aula de hoje, que é coeficiente angular. E aí, o coeficiente angular, de maneira bem simples, ele é aqui a tangente do ângulo de inclinação. Não ficou legal aqui eu marcar com essa canetinha, vamos tentar essa outra. Então, o coeficiente angular ele é a tangente do ângulo de inclinação, tá certo? Sempre vou indicar aqui nas minhas aulas o coeficiente angular pela letra M, tá certo? Então, o coeficiente angular ele vai ser a tangente do ângulo θ, a tangente do ângulo de inclinação. Guarde bem essa definição aí, vou até deixá-la destacada aqui. O coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação. Então, bora para alguns exemplos aqui, onde nós vamos determinar o coeficiente angular de algumas retas. Então, esse nosso exemplo diz assim: determine o coeficiente angular de cada reta a seguir. Lembre-se, o coeficiente angular, tá certo? Deixa eu trocar aqui minha ferramentazinha, para o destaque. Então, o coeficiente angular, né, que nós estamos indicando aqui pela letra N, lembre-se que ele corresponde à tangente do ângulo de inclinação. Se você observar aqui, o ângulo de inclinação dessa reta do exemplo A vale 60 graus. Então, θ aqui vale 60 graus. Logo, o coeficiente angular desta reta vai ser a tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus é um valor notável, é tabelado, tá? Recorde aí, vai ser raiz de 3. Então, portanto, o coeficiente angular desta reta do exemplo A vai corresponder a raiz de 3. Então, vamos destacar aqui a nossa primeira resposta. Foi bem tranquila aí, tá certo? Bora para a letra B desse nosso exemplo. Chegamos aqui na letra B, no item B desse nosso exemplo. E aí perceba que no item A você tinha a reta e tinha a inclinação desta reta. Só que nesse nosso exemplo agora, eu tenho a reta, o ângulo de inclinação não foi dado de maneira explícita, ou seja, não está dizendo exatamente quantos graus ele mede, tá? Porém, foram dados aqui 2 pontos desta reta. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Tenha calma, lembre-se o seguinte: o coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu trocar a cor da minha canetinha, né? E agora vai ser preciso você utilizar ou os olhos da fé ou a espada que tem o olho de Tandera. Por quê? Perceba o seguinte: eu vou prolongar esse segmento aqui que está à altura do 1 no eixo Y. Eu vou prolongar esse segmento aqui, estou traçando ele em verde, tá certo? Perceba que agora, o que é que nós vamos ter aqui? Eu terei um triângulo retângulo, porque essas nossas coordenadas elas são ortogonais, ou seja, formam ângulos de 90 graus. E agora, como esse segmento verde que eu tracei aqui, ele é paralelo ao eixo do x, então,
retas paralelas, né? Cortadas por uma transversal. A transversal está sendo a nossa reta em vermelho aqui. Esse ângulo azul aqui, o θ, que é a inclinação, ele vai ser correspondente a esse outro ângulo θ aqui de cima que eu estou marcando, tá? São os dois ângulos aqui que são congruentes. Então, para eu calcular aqui o coeficiente angular desta reta, basta apenas que eu calcule a tangente de θ neste triângulo retângulo daqui de cima. E aí, recorde o seguinte, para eu calcular aqui a tangente de um ângulo, né? Nesse caso eu vou chamar aqui M, a tangente de θ vai ser a medida do cateto oposto ao ângulo θ dividida aí pela medida do cateto adjacente ao ângulo θ. E se você enxergar um pouco mais além, você vai perceber que o cateto oposto ao ângulo θ nada mais é do que a variação aqui dos y das coordenadas, tá? Que foram dadas. Porque observe o seguinte, esse ponto aqui, as coordenadas dele são 6 a abscissa, 4 a ordenada. E deste outro ponto aqui que foi dado, as coordenadas dele são 2 a abscissa e 1 a ordenada. Então, para saber o tamanho desse cateto aqui, eu vou ter que fazer 4 menos 1, que é a mesma coisa que eu estou fazendo. O y final menos o y inicial, tá certo? Então, o cateto oposto aqui vai ser a variação dos y final menos o y inicial. Já para descobrir a medida do cateto adjacente, a gente vai utilizar um procedimento semelhante, tá certo? Porque o comprimento deste outro cateto aqui vai ser a variação dos x, a variação das abscissas. Eu vou pegar o x final menos o x inicial. X final, x inicial. Então, 6 menos 2 aqui, tá certo? Então, 6 menos 2. E aí, continuando nossas continhas aqui, o que é que nós vamos acabar encontrando? No numerador, eu vou encontrar 4 menos 1, que corresponde a 3. No denominador, 6 menos 2, que corresponde aqui a 4, tá? Então, o coeficiente angular aqui desta reta vai ser 3 quartos, tá certo? Então, portanto, o coeficiente angular aqui, 3 quartos. E aí eu vou destacar essa resposta que nós acabamos de encontrar. E aí, cabe aqui a minha observação para você. Se não for fornecido o ângulo de inclinação, você não vai deixar de encontrar o coeficiente angular, tá certo? Basta utilizar o procedimento que eu fiz aqui. Qual? O coeficiente angular, além de ser a tangente do ângulo de inclinação, você também pode encontrá-lo fazendo o seguinte. Você vai pegar dois pontos que estão sobre a reta e vai pegar aqui, fazer a variação dos y, tá? Sempre obedecendo a ordem. Y final menos o y inicial dividido por quem? X final menos o x inicial. Então, se no início eu peguei o y final menos o y inicial, embaixo eu vou ter que pegar x final menos o x inicial. Lembrando, o x final ele é o par do y final. O y inicial ele é o par do x inicial, tá certo? Então, vou destacar também aqui essa nossa informação, tá? E aí, para fechar essa nossa aula, vamos a um último exemplo aqui.
E aí eu já vou tentar ser um pouco mais efetivo, mais objetivo, utilizando o que nós vimos na etapa anterior. Perceba que não foi dado o ângulo de inclinação da reta, mas nem por isso você vai deixar de encontrar o coeficiente angular. E aí lembre-se que devemos, quando não é fornecido o coeficiente, quando não é fornecido, desculpa, a inclinação da reta, você vai fazer a variação dos y aqui. Vai pegar o y final menos o y inicial e vai dividir por x final menos o x inicial. E aí, quem é quem? Se você observar, esse primeiro ponto aqui, as coordenadas dele serão menos 1, 4. E as coordenadas deste outro ponto aqui em cima serão menos 3 e 10, tá? E aí você escolhe quem vai ser o x final, quem vai ser o x inicial. Por exemplo, eu vou considerar que esse ponto aqui, menos 1, 4, vai ser meu ponto final. Então, esse vai ser o x final e esse vai ser o y final. E aí, aqui em cima, o menos 3 vai ser o x inicial e o 10 o y inicial. Não há problema, tá certo, pessoal? O importante é manter a ordem dos pares aí. Então, vamos fazer a variação dos y aqui. No numerador, eu vou fazer 4, que é o y final, menos 10, que é o y inicial, sobre o x, que vai ser o x final. Se eu comecei com 4, que era o y, embaixo eu tenho que começar com um par do 4, que era o menos 1. Então, embaixo vai ser menos 1, menos, que esse menos já é o da fórmula, menos quanto? Menos 3. Então, o x inicial ele já é negativo, então toma cuidado, menos 3. Então, em cima eu terei 4 menos 10, que vai dar menos 6. E embaixo, presta bem atenção que eu tenho menos 3. Então, isso no fim das contas vai se transformar em mais 3. Então, menos 1 mais 3 resulta em mais 2. Mais 2. E aí, ó, vou dividir menos 6 por 2 e eu tenho sinais diferentes na minha divisão. Logo, o resultado tem que ser negativo, tá certo? E aí, 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, no fim, o coeficiente angular vai ficar valendo menos 3. Portanto, o coeficiente angular desta reta vai valer menos 3. E eu vou destacar a nossa resposta aqui, tá? Então, nesta aula, nós vimos que a inclinação da reta nada mais é do que o ângulo formado entre o eixo x e a reta no sentido anti-horário. O coeficiente angular da reta, que aqui eu denominei m, ele é a tangente do ângulo de inclinação, tá? Mas se você não tiver o ângulo de inclinação, você pode calcular esse coeficiente angular a partir das coordenadas dos pontos que estão sobre a reta. Basta pegar dois pontos e fazer a variação dos y, então o y final menos o y inicial, sobre x final menos o x inicial. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like, inscreva-se se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até a próxima!